Seja bem-vindo a mais uma aula incrível sobre as leis hermétricas e esta em especial vamos falar sobre a lei das polaridades. A lei das polaridades é aquela lei que toda a gente consegue encontrar manifestada no mundo físico, no mundo dual, é verdade. Mas nós temos uma ideia muito errada sobre esta lei. E quando a gente tem uma ideia errada sobre algo, nós estamos a fazer coisas erradas, ou a tirar percepções erradas, julgamentos errados. E isso nos leva para um lado errado da coisa. Vamos entender a fundo esta lei para que a gente realmente possa manifestar na direção dos nossos sonhos e nos tornarmos aí uma mestra nas leis universais. Boa? Então, vamos ler na página 96, eu vou usar esta versão do Kybalion, para então lermos aí esta frase enigmática, esta frase secreta, que realmente para os iniciados eles entendem todo o segredo desta lei numa única frase. Vamos então ler aqui. Princípio da polaridade. Tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos tocam-se. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion. Gente, olhem que poderoso. Eu adoro estas frases. Eu até super sugiro tu pegares em cada um destes axiomas e colocares aí no teu quarto, no teu mural, num mural que tu tenhas, num quadro dos sonhos, porque vai fazer todo o sentido para tu relembrares a importância destas leis. Boa? Então vamos aqui continuar a ler, prosseguindo. Diz aqui, o quarto grande princípio hermétrico, o princípio da polaridade, encerra a verdade de que todas as coisas manifestadas têm dois lados, dois polos, dois aspectos, um par de opostos, com inumeráveis graus entre os dois extremos. Os velhos paradoxos, que sempre confundiram a mente dos homens, são explicados pelo conhecimento deste princípio. Então, olhem aqui a importância. Aqui no início diz, ok, tudo tem os seus polos, tudo tem os seus opostos, certo? E nós aprendíamos isso, inclusive, na escola. Em Portugal, os exercícios eram, qual é o contrário da coisa? Vamos fazer um exercício sobre contrários, né? Opostos. Então, por exemplo, o alto e o baixo, o em cima e o em baixo, o gordo, o magro, o bonito, o feio, a luz e a escuridão. Mas, então, o pobre e o rico, por exemplo, certo? Então, tudo isso são opostos. Então, é muito fácil a gente encontrar opostos ao longo da nossa vida. Agora, porém, aqui logo no início já tem uma chave muito importante, que diz o seguinte, com inumeráveis graus entre os dois extremos. Então, não existe simplesmente o oposto, existe graus que os separam. Então, eu fiz aqui, tipo como se fosse uma réguazinha, uma escala, aqui indo para o positivo e aqui indo para o negativo. O bom existe o bom em diversos graus. Não existe só o bom, pau, é bom. E esta coisa é ruim. Há vários graus. Há coisas que são mais boas do que outras, daquela que está logo atrás, certo? E isso vai depender da perspectiva, da pessoa, da situação, do tempo, de diversos aspectos. Mas existe diferentes graus. Isso é a verdade. Não é só em cima e em baixo. Há uma coisa que a gente pode colocar mais acima e outra coisa mais abaixo. O que é importante é saber que há graus. Não é simplesmente só isto é bom. É bom comparado a quê? Diz aqui, o homem sempre reconheceu algo semelhante a este princípio e tentou expressá-lo com ditados, máximas e aforismos como os seguintes. Tudo é e não é ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Todas as verdades são meias falsas. Todas as coisas têm dois lados. Há sempre um reverso para cada anverso.
etc. Então significa que o homem sempre reconheceu esta lei e gravou como ditados, como máximas. Eu fiz aqui um desenho horrível, gente, não é? Com os meus desenhos horríveis, mas é só para vocês terem uma percepção. Quando vocês pegam num termómetro para medir a temperatura, se tu neste exato momento fores ver a temperatura que está no local onde tu estás. Então, antigamente existiam estes termómetros, ainda existe, não é? Na realidade. Só que hoje em dia é bem mais fácil a gente ver nos digitais. Mas o que é que significa isso? Significa que existe o quente, certo? E o frio, ok? Então, o quente e o frio. E existem diferentes graus para o quente e o frio. Então, talvez aqui esteja mais frio do que onde tu estás. Ou ao contrário. Mas uma outra aluna que possa estar a assistir ao mesmo tempo, talvez ela esteja no meio. Aqui pode estar mais frio e onde estás está mais quente. E a outra pessoa aqui no meio. O que é que estamos a falar na realidade? Estamos a falar de uma mesma coisa. Não é de duas coisas. Não estamos a falar só do quente ou só do frio. Estamos a falar de uma coisa. De temperatura. Na realidade, estamos a falar de uma coisa. Temperatura. Então, na realidade, o frio e o quente é tudo a mesma coisa. É o quê? Temperatura. Agora, é uma temperatura mais elevada ou mais baixa. Agora, onde é que começa o frio e onde é que começa o calor? Ai, Mari, para mim, olha, o calor começa a partir aí dos 24 graus. Se tiver 24 graus, a partir de 24 horas já é calor. Se calhar, se tu fores falar com outra pessoa que, por exemplo, está habituada ao Egito, num verão super quente, será que ela vai dizer que 24 graus é calor? É tudo uma percepção. Onde é que começa o frio? Ai, Mari, se tiver tipo 19 graus, já começa a ser frio. Ok, vai para o Polo Norte. Vai para a Antártida. Será que eles vão pensar a mesma coisa? Ou mesmo tu, será que vais pensar a mesma coisa? Se calhar 19 graus para ti já vai ser bem quentinho. Estão a entender a importância desta lei? Porque nós decretamos, não é? Que há um bom e menos bom, assim, mau e menos mau. E eu ontem, inclusive, estava a rever, eu estou a fazer neste momento uma série, uma saga aí, pelos filmes do Harry Potter, que o Vitor, inclusive, nunca tinha assistido. E eu quero vos ler uma frase que eu não trouxe aqui a frase, então eu vou explicar mais ou menos o que era. Há uma frase no filme que é A Ordem de Fênix, onde o Harry Potter está a falar com o seu padrinho, Sirius Black. E o Harry Potter começa-se a duvidar, ele diz, será que eu sou uma má pessoa porque eu estou a ter estes tipos de pensamentos, ou estou a ter estas atitudes, estes sonhos, será que eu sou uma má pessoa? Então o padrinho dele diz-lhe, Harry, não há más pessoas nem boas pessoas no mundo. Não é assim. Não há boas pessoas e más pessoas. Todas as pessoas têm luz e sombra dentro de si. Agora, o que faz a diferença é para que lado tu escolhes agir. Gente, olha que poderoso e incrível. Então, dentro de ti, tu tens a sombra e a luz. Dentro de mim, existe sombra e luz. Dentro da pessoa que tu criticas, que apontas o dedo, existe sombra e luz. Agora, o que faz a diferença é aquilo que cada um decide agir. Para que polaridade decide agir? Será que decide agir em direção ao positivo, certo? Ou ao negativo? E isso é que vai fazer a diferença na tua vida. Ok, Mari, mas tu não sabes o meu passado, tu não sabes os meus erros. Olha, eu já roubei, eu já maltratei, eu já traí. Sei lá que histórias tu tens. Ok, estavas aqui. Ainda podia ter sido pior, certo? Mas tu estavas aqui. 1% hoje. 1%. Uma ação. Uma atitude. Um pensamento. Pois tudo começa na tua mente. Amanhã, mais 1%. Mais 1% em direção à escala do positivo. Tu aqui decidiste. Tu decidiste fazer a diferença em ti, na tua vida. E se tu queres mudar a tua vida, começa em ti. Então, 1%.
Se tu fizeres 1% por dia, ao fim de um ano é 365%. Gente, ao fim do mês é 30%, 31%, dependendo do mês. Faz a diferença. 1% faz a diferença. Lembra-te da escala. Tu não queiras ir daqui para aqui. Poder podes, não é impossível. Mas e se não conseguisse à primeira? Tu vais te desiludir e andar para trás? Dizer, ai, mais vale andar para trás? Não. Então, decide grau a grau, passo a passo. Porque há graus. Tu não tens que ser a Madre Teresa de Calcutá. Porque ontem foste... Não importa quem. Tu não és as tuas decisões. Tu não és a fase que tu estás a passar hoje. Tu não és o teu problema. Ok? E as fases passam. Tudo passa. Ok? Bom, eu espero que esta reflexão tenha feito sentido para ti, porque é muito, muito importante entendermos isto. Então é isso. Não há um calor absoluto ou um frio absoluto. Não há essas extremidades absolutas. A luz e a sombra são a mesma coisa. Mas, para haver luz no meio de uma escuridão imensa, basta às vezes acender um fósforo. Um fósforo. Olha a diferença que faz esses 1%. Um fósforo. Então, acende o teu fósforo a cada dia. Não queiras acender uma fogueira inteira. E tudo é a mesma coisa. Agora, o que faz a diferença é estes graus. A gente dá bem e mal para diferenciar os opostos. Uma coisa é menos boa. Olha aí. Uma coisa é menos boa do que a coisa mais elevada na escada. Mas esta coisa menos boa é mais boa, ou seja, melhor, que a coisa imediatamente inferior a ela. E assim por diante. O mais ou o menos sendo regulado pela posição na escala. Então, o que posiciona o bom e o menos bom é a posição na escala. Só isso. Mas não há é infinito. Esta lei se aplica à mente finita e infinita. A lei das polaridades explica esse paradoxo no plano mental também. O amor e o ódio, Deus e o diabo, são a mesma coisa, pois são polos da mesma coisa. Então, Deus e o diabo. E eu até já sugiro, fica aqui uma indicação para tu assistires à série Lucifer na Netflix. Porquê? Porque só o nome Lucifer, não tenhas medo. É um nome, podia ser chamado de outra coisa. O que acontece é, a gente muitas vezes por ignorância ou por historiazinhas que nos contaram que era para assustar. Mas muitas vezes era para assustar para que as pessoas não tentassem descobrir mais sobre aquilo. Para que certas coisas ficassem somente no poder de alguns. Eu super sugiro ver esta série, Lucifer. Porquê? Porque ela é bem divertida. Vais-te rir bastante e vais chorar também. Eu sou uma chorona, gente. Então tem muito amor, muita comédia. E também tem muita parte espiritual ali colocada numa outra percepção. Nessa série fala sobre Lúcifer, que é lá filho de Deus, só que como castigo foi colocado para governar o inferno. Tudo começa a rolar dentro dessa história quando ele vem para se divertir aqui no planeta Terra. E depois ele começa aí a série, é o autoconhecimento do Lúcifer. É basicamente o desenvolvimento pessoal do Lúcifer. E vocês vão se surpreender. É uma expansão de consciência. Então, Deus e o diabo são a mesma coisa. Lembram-se da primeira lei? Que o todo é tudo o que há. É tudo o que há. Então, se é tudo o que há, Deus também está lá. O diabo e Lúcifer, naquilo que tu achas que é o mal. Uma coisa que eu também vos quero falar é sobre... eu estava aqui a olhar para a moeda ali, eu tenho ali um símbolo de uma moeda dourada. Então, esta lei também podemos falar sobre a moeda. Tudo tem dois polos, né? Então, a moeda, a cara e coroa, na realidade é tudo a mesma coisa, é a moeda. Estamos a falar da moeda, é a mesma coisa. Só que tem dois polos, dois versos, né? O verso e anteverso, neste caso. Então, duas polaridades. Agora, qual é a polaridade que tu estás hoje?
Às vezes tu estás numa polaridade que não estás muito bem, estás TPM, correu-te mal alguma coisa, não estás bem. Ok, mas amanhã podes estar bem. Até no mesmo dia tu podes estar bem. Então olha aí o quão incrível é. Então a polaridade não dura para sempre. Não é estática. Tu não precisas estar sempre aqui. É tua decisão andar, seguir, movimentar. Lei da vibração. Nada está parado. E se estiver parado, o universo empurra. A dualidade existe na experiência física, não é? E também vamos lembrar-nos da Bíblia, que representa muito isso sobre a árvore proibida. Tá? Adão e Eva lá no paraíso, certo? Muito bem, lindo, maravilhoso, tudo perfeito. E por conta, né, conta-se a história, né, que tem toda uma simbologia por trás, que a cobra seduziu a Eva para que desse uma mordida na maçã proibida, não é? Estava ali a maçã proibida. E foram expulsos, então, ambos do paraíso e vieram para aqui, né? Para o mundo da dualidade, onde então existe o bem e o mal. Olha que engraçada essa simbologia. O todo então é uno. Lá, no todo, no paraíso, não existe dualidade. Olha que poderoso. Nós viemos para o plano dual. Então, então experimentaste a maçã que era proibida? Então, queres experimentar a outra dualidade? Tu estás aqui no bem. Tu deste a mordida porque tu querias experimentar a dualidade negativa. Então, bora lá. Vamos lá experimentar brincar no planeta Terra, no mundo dual. Certo? Mas lá, Deus, o Divino Criador, a fonte divina, ele é uno. Lá só há luz, pura luz. Não há nada dessas dualidades. Então, nós aqui neste plano experimentamos a dualidade, mas lá não há. Lá é só pura luz, puro amor. Gente, alta vibração. É uno. É uno. Não tentes tomar uma posição contra a dualidade. De algo que tu não gostas. Cuida do teu universo. Tu tens de fazer a tua parte. No teu mundo. Na tua vida. Na porra da tua vida. Não é o outro. Agora não vais pregar bandeiras, chegar à beira do outro. Ai, porque é a lei das polaridades, estás assim, assim. Gente, podes conversar, partilhar estes conhecimentos. Super! Ser uma trabalhadora da luz. Vai. Mas não firmes a bandeira. Tens que firmar a bandeira em ti. Em ti. Então, cuidado quando criticas, cuidado quando apontas, porque olha os dedos que estão voltados para ti. Então, a importância é saberes que, bom, aquela pessoa está a tomar as decisões dela, está naquela polaridade, está tudo bem. E tu? Tu é que importa. Porque tu és a porra da pessoa mais importante da tua vida. E é aí que tu tens que te focar. Página 98. É este facto que permite ao hermetista transmutar um estado mental noutro, seguindo as linhas da polarização. As coisas que pertencem a diferentes classes não se podem transmutar noutras, mas a da mesma classe, sim. Ou seja, podem ver a sua polaridade alterada. Assim, o amor não se pode converter em Ocidente ou Oriente, vermelho ou violeta, mas pode tornar-se, e muitas vezes torna-se, ódio. Do mesmo modo, o ódio pode ser transformado em amor. Através da mudança da polaridade, a coragem pode ser transformada em medo e vice-versa. As coisas duras podem tornar-se moles, as coisas rombas podem ficar afiadas, as coisas frias podem transformar-se em quentes e assim sucessivamente, efetuando-se sempre a transmutação entre coisas da mesma natureza, mas de diferentes graus. Tomemos como exemplo um homem medroso, elevando as suas vibrações mentais ao longo da linha do medo e da coragem. Pode encher-se de coragem e intrepidez. De igual modo, um preguiçoso pode tornar-se ativo e energético, polarizando simplesmente ao longo da linha da qualidade desejada. Então, gente, olhem, este também é muito, muito importante, porque a maioria das pessoas cometem este erro e estão a cometer um erro numa lei, que é o seguinte: eu sou preguiçosa, eu sou feia, mas eu não gosto de ler, eu não sei ler, eu não sei, eu não faço, eu não quero, eu sempre fui assim, tipo síndrome Gabriela, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Então aqui diz, não, ok, tu és preguiçosa,
podes transmutar. Começa no estado mental. Mas podes transmutar. Tu és medrosa? Podes tomar coragem. Podes sim. Então, é possível transmutar e elevar o estado. Agora, o que tu não podes transmutar é o ódio, por exemplo, em coragem. Não, o ódio tu podes transmutar, em amor. O medo podes transmutar em coragem. Mas o medo não podes transmutar em amor. São coisas diferentes. Então, dentro da mesma coisa, tu podes elevar a escala. Está na tua mão. Aliás, está aqui. Na tua mente. Então, é no mental que tu tens que começar. Tu, pelo teu ato, que começa na tua mente, teu pensamento. O teu pensamento começas a pensar, ok, eu sou preguiçosa, eu preciso de me mexer. Ok, o que é que eu ganho com isto, não é? Porque é que eu tenho esta motivação? O que é que me vai fazer motivar? Ai, está a chegar o verão e no verão eu quero estar aí nos treinos. Ok, então eu decido agir, não é? Então tu começas assim a imaginar-te no verão de biquíni na praia, a fazer umas poses incríveis e começas a ter aquele sentimento, decides e ages. Com isto, tu vais simplesmente mudar tudo ao teu redor. Porquê? Porque vais impactar também as outras pessoas. Talvez uma amiga tua também vai se entusiasmar com a ideia e também vai contigo. Quando tu tomas uma atitude de ser mais saudável, mais ativa ou mais empreendedora, não, mais estudiosa, não importa qual é a área, outras pessoas ao teu redor vão ser impactadas por essas atitudes, por essas vibrações elevadas, por essa tomada de decisão de elevar a polarização, okay? De polarizares realmente essa atitude, essa decisão. Então não tentes mudar o mundo, muda-te a ti. Esta é a lei das polaridades. Estamos num mundo dual, então sempre existem dois polos. Mas não existe a extremidade, ok? Não existe a pessoa boa e a pessoa má. Dentro de cada pessoa existe a sombra e a luz. Agora, o que faz a diferença é o que essa mesma pessoa escolhe agir. Para que polaridade ela escolhe agir. E tu podes, não importa se tu estás aqui neste grau, tu podes transmutar, polarizar, ir em direção à polaridade que tu desejas, pouco a pouco, utilizando o poder da tua mente. Tudo começa aqui. Boa? Então deixa aí nos comentários o que é que tu achaste desta aula. Deixa aí a tua avaliação, que eu vou amar saber. E se também tiveres aí alguma dúvida, deixa que eu vou responder com todo o amor e carinho. Até à próxima lei, que é a lei do ritmo.